vou repetir. Cuidado, alguém ou algo está te cansando. Mas não é canseira física, é canseira de desânimo. Cuidado, que alguém ou algo está te cansando. A Bíblia nos relata que a época em que Israel foi dirigido por juízes, era assim: o povo de Deus obedecia a Deus, cumpria os mandamentos, congregava, ia lá no templo, ouvia os pergaminhos, e a nação começava a ir para frente. Mas daqui a pouco o povo se voltava, abandonava o templo e começava a praticar injustiça, e o Senhor recuava do povo, e o inimigo chegava e criava um problema para a nação. Aí quando o povo estava em situação difícil, clamavam ao Senhor, e o Senhor vinha e socorria de novo, e eles começavam a se levantar. Quando eles estavam se levantando, eles começavam a achar que estava muito bem, e já se afastava do templo, e já começava a ficar cuidando da sua vida, e já começava a fazer coisa errada, e o Senhor também afastava de Israel, e vinha outro inimigo. Foi esse ciclo por muito tempo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Como Deus vela pelos filhos dele, como Deus vela por nós. Deus um dia mandou um anjo falar com uma mulher que nós vimos aí. Ela era estéril, ela estava trabalhando no campo, o anjo apareceu para ela e falou: você é estéril, né? Sou estéril. Então, você vai ter um filho. E enquanto você ficar grávida, você não pode beber nada de álcool. Você não pode comer alimento impuro. E vai ser um menino que você vai gerar. Mas quando esse menino nascer, você nunca vai passar uma navalha na cabeça dele. Você não deve cortar os cabelos dele. Você tem que ensiná-lo a não beber álcool, nada de álcool, nenhum tipo de bebida de álcool. Porque essa criança que vai ser gerada no seu ventre, ela é nazireu de Deus. O que é nazireu? Nazireu, eles tinham isso. Por exemplo, uma pessoa podia fazer um voto de nazireu. Eu vou fazer um voto de nazireu. Então uma das coisas que tinha que ser feito era deixar o cabelo crescer, não pode beber nada de álcool, e tem que buscar ao Senhor o tempo em que a pessoa faz o propósito. Mas também tem aqueles que o pai fazia o propósito por eles, e eles tinham que obedecer. Neste caso, nem foi o pai que fez o propósito, nem a mãe, e nem ele próprio. Foi o próprio anjo que disse: ele será nazireu. Quem será essa pessoa? Quem será essa pessoa? Essa pessoa é o tão famoso, tão conhecido Sansão. Sansão foi um ícone em Israel. Nessa época em que nasce esse menino, que é botado o nome dele de Sansão, Israel precisava de um libertador. Todas as vezes que você vê um libertador, alguém que vai dirigir alguma nação, ele tem que trabalhar com a cabeça, não é? Porque a maior força da gente é a cabeça, a discussão, é o assunto, é conversação. Mas nesse caso, nesse momento, Deus não queria usar uma pessoa super inteligente, não queria usar uma pessoa que tivesse um discurso bonito. Para aquele momento que Israel estava sendo torturado pelos filisteus, Deus precisava de alguém que fosse forte fisicamente, alguém que fosse muito forte. E ele coloca no mundo, através dessa mulher, um menino que a mãe coloca o nome de Sansão. Esse menino nasceu com um propósito: ele começaria a libertar Israel dos filisteus. Quem são os filisteus? Aquele do Golias. Golias era um filisteu. E ele começou a crescer, e a mãe dele não passou navalha na cabeça dele. O pai dele não passou navalha. Não deixava ele tomar, quando ele começou a ficar boizinho, não deixava ele tomar nenhuma bebida de álcool. Ensinava ele: você não pode beber. Quando começou a ter a sua própria liberdade, não beba nada de álcool. Você não pode cortar o seu cabelo, porque Deus disse que o seu cabelo tinha que ser grande. Por quê? Deus mandou. E ele foi crescendo. E interessante que a Bíblia não nos relata se ele fazia gym, se ele fazia academia. Mas ele foi crescendo fisicamente de uma maneira diferente, irmãos.
Ele foi tendo um avantajado corpo sem ir para a academia, sem tomar nenhum tipo de produto. E ele tinha uma das coisas que graças a Deus eu tenho: ele era lindo, lindo, lindo. Sério, gente. Ele era um camarada bonito, cabeludo, um cabelo lindo, e ele era muito forte. As pernas deveriam ser desse tamanho, os braços desse tamanho, mas não fazia exercício. A Bíblia não fala de exercício. Talvez até fez, mas não fala. Mas Deus queria usar o Sansão para que ele acabasse com os filisteus. E quando ele começou, quando ele se viu homem, esse homem, essa pessoa que tinha tudo aquilo que Deus queria que ele tivesse, irmãos, quando o cabelo dele já estava grande porque nasceu sem cortar, irmãos, esse cara tinha tanta força que um dia ele estava andando, apareceu um leão na frente dele. Irmãos, ele pegou o leão, na boca do leão assim, sem nada na mão, ele abriu assim a mandíbula do leão e rasgou o leão no meio. O cara era muito forte. Um dia, ele foi fazer um joguinho com os amigos dele, com o pessoal lá. Não era no bar, porque ele não podia beber. E houve uma briga, uma contenda. Irmãos, naquele dia, ele matou 30 pessoas. No braço. Não era quebrar o queixo, não. Ele matou. Ele tinha um poder tremendo. Um dia os filisteus, ele ficou tão enjoado dos filisteus. Veja o que ele fez. Ele pegou 300 raposas. Aí você fala: raposa, mas tem que ter força para pegar a raposa. Vai tentar pegar a raposa. Fox, vai pegar. Uma raposa é braba. Irmãos, é que nem siri na lata. Já viu siri na lata? Pega um siri vivo, bota numa lata e faz. A raposa, ela é, além de ser ágil, ela é, se você pôr a mão nela, ela morde você. Ela é selvagem. Ele pegou não uma, ele não pegou não duas, ele não pegou 3, ele pegou 300. Gente, imagina onde é que ele botou essas 300 raposas, gente. Você imagina o cara pegar 300 raposas? Ele foi no campo, ele foi pegando raposa, foi juntando. Onde será que ele juntou? A Bíblia não fala, mas ter feito uma jaula enorme, ele encheu aquilo de raposa. E aí, pastor? E os filisteus tinham plantado a plantação deles, estava tudo pronto para colher. Sabe o que ele fez com as raposas? Pegou uma por uma, do jeito que ele caçou, fez uma tocha de capim, amarrou no rabo delas, um por um. Raciocínio, irmão. E sabe o que ele fez? Ele soltou as raposas e tacou fogo no rabo delas, e soltou na seara do filisteu. Você imaginou o incêndio que ele provocou? Irmãos, pegou fogo em tudo. Ele era realmente um terrorista. Mas pegou fogo em tudo, acabou com a lavoura do inimigo. Esse era o nosso Sansão. Um dia, começou uma discussão lá, ele matou outro monte de pessoas. Ele era muito forte. Um dia tinha um outro problema, e cercaram ele, porque começaram a ficar no pé dele. Cercaram ele, ele não tinha nenhuma arma para lutar. Veja só, não tinha uma arma para lutar. Ele pegou, achou a cabeça de um cavalo que tinha morrido na estrada. Ele pegou a queixada do cavalo, do burro, e com aquela queixada ele matou 1000 pessoas. Pensa mesmo, você não está com 1000 pessoas e matar as 1000. Ele matou as 1000. Assim era o poder desse cara, fisicamente falando. Não é à toa que todo mundo conhece Sansão como poderoso. Quem tem cachorro, gosta de cachorro, que já, quando pega o cachorro para ter em casa, aqueles grandão, já sei até o nome que eles põem: Sansão. Tudo que é
forte? Sansão, porque ele era muito forte, mas Deus queria que ele destruísse a nação de Israel. Um dia, trancaram ele numa cidade. Naquele tempo a cidade tinha porta. As portas da cidade eram enormes, era dessa grossura, dessa grossura. Enormes, as portas eram enormes. Irmãos, ele pegou as portas com a mão assim, e arrancou dos pilares sozinho, ergueu a porta, se levantou na cabeça e jogou a porta fora assim. Poxa, ele era o cara, meu. Bonito, quem queria ser? Bonito, forte. Aquilo ele era show para as mulheres da época. Quando Sansão chegava, ele era o cara. Mas, irmãos, só que ele tinha um problema. Ele era mulherengo. Ele não dominava o seu temperamento. E ele não conseguia se manter uma vida mais casta. Aquele homem que Deus colocou para cuidar do povo de Israel, agora ele começa a usar o poder dele, ele começa a usar a beleza dele, ele começa a usar a força dele em seu próprio benefício. Ele começa a se achar o cara, ele começa a se achar o grandão, ele começa a se achar o todo-poderoso, e ele começa a viver uma vida promíscua. E isso entristeceu muito a Deus. E os filisteus começaram a crescer, começaram a aumentar. Aí a palavra de Deus nos diz que um dia ele estava em determinado lugar, chegou uma mulher. Ele era mulherengo, uma a mais, uma a menos. Essa mulher chegou e começou a paquerar ele. Essa mulher, todo mundo já está sabendo o nome dela, Dalila. Até a gente faz uma brincadeira. Que tamanho é o cabelo de Sansão? Dalila. Não faz isso, a brincadeira. E essa mulher, irmãos, começou a querer saber, porque ela fora instruída pelos filisteus. Eles disseram para ela: se você namora ele, você começa a paquerar ele é mulherengo, e você vai descobrir para nós, vai descobrir onde é que está o segredo da força dele. Põe aí, Júnior, por favor, Juízes, capítulo 16, Juízes 16, versículo 4 até o 21, tá? Depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Fala com você isso. Eles queriam saber de onde vinha a força em Sansão, porque eles querem pegar Sansão, eles querem amarrar Sansão. Então eles colocam uma isca àquela mulher. Versículo 6: cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado? Conta para mim, querido, lindo. Respondeu Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmida, e Dalila o amarrou com elas. Tendo os homens escondido no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus nos estão atacando.
mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa perto do fogo e escapou. E assim não soube qual era o segredo da força dele. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim, agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? E ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas dos braços como se fosse uma linha. E disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como é que você pode ser amarrado? Ele respondeu: se você torcer um pano de 7 tranças na minha cabeça e o prender com uma laçadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num plano e prendeu com a laçadeira. Novamente ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono, arrancou a laçadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Para um pouquinho aí. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Lembra que eu falei para você? Lembra que eu disse para você? Por favor, irmão, não queime no celular agora, por favor. Lembra que eu disse para você que alguém está cansando a gente? O que é cansado? O que é isso, pastor? Irmãos, na vida da gente, cada um de nós tem uma Dalila. Eu tenho uma Dalila. Você tem uma Dalila. Nós temos Dalilas na nossa vida. Todos nós temos Dalilas. Mas que são Dalilas? São coisas que nos cansam. Mas como, pastor? Como é que eu posso ter uma Dalila? Irmãos, às vezes a Dalila é uma decepção. Às vezes a gente sofre uma decepção muito grande, e nessa decepção aquilo esgota a nossa força. Às vezes uma decepção que você tem dentro da igreja, às vezes uma decepção que você tem lá no trabalho, às vezes uma decepção que você tem na vida. Isso vai sugando você, vai tirando a sua força, vai minando, vai fazendo pressão. Para quê? Para que você desarme, para que você solte as rédeas. Ou então, pode ser uma Dalila chamada de incredulidade. Porque, irmãos, o mundo leva a gente para a incredulidade. Às vezes o jovem é da igreja, feliz com Jesus e tal, ele vai fazer faculdade. Depois de 1 ano que ele está na faculdade, pronto, ele já começa com perguntas doidas. Eu não acredito em Adão e Eva, eu não acredito que não sei o que, eu não acredito que Jesus morreu. Ele já começa a ter incredulidade. É a Dalila na vida dele. Às vezes, gente, é uma enfermidade. Às vezes a enfermidade vem na gente ou na família da gente, e essa enfermidade é uma Dalila, querendo acabar com a nossa força, querendo acabar com a nossa vontade de viver, servir ao Senhor. Ou às vezes, como nós vimos aqui, a Dalila é a morte de uma pessoa que a gente ama. Não tem Dalila mais forte do que essa. Por quê? Porque muitas vezes quando nós perdemos alguém que a gente ama, a gente fica questionando, por quê? Por quê? Não merecia, era jovem. O caso que foi contado aqui agora, bem no começo do culto, tem 15 anos, menino. Como é que pode? Como é que pode? A gente fica com esse monte de pergunta, e isso vira uma Dalila na vida da gente, e vai cansando a gente, vai cansando. Às vezes, o pastor tem Dalila também. Às vezes Dalila é aquele irmão que vem de vez em quando na igreja, vai minando o pastor. Às vezes é a congregação que não responde a mensagem, vai também uma Dalila na vida daquele pastor. Então tem inúmeras Dalilas, cada um acha a sua.
Mas o propósito da Dalila é tirar você de Deus. O propósito da Dalila é puxar a gente para fora das coisas sagradas. O propósito da Dalila é fazer a vontade do seu inimigo, porque a Dalila está ali sendo paga. Ela está sendo paga com 13 quilos de prata, se eu não me engano, que nós lemos, para que ela ache a fraqueza de Sansão. E ele começa a brincar com ela. Ele começa a dizer: ó, faz assim que você vai ver, eu fico fraco. E não era verdade, ele não ficava. Olha, faz assim que eu fico fraco. Ela fazia, mas não ficava. Aí ela foi, e ela dizia: olha, se viu, você não me ama, você não me quer, porque você já, toda vez você me engana, e você está cada vez mais forte e tal. E ela vai, irmãos, quem está ouvindo o pastor, diga amém. Amém. A Dalila não desiste de você. A Dalila não desiste de mim. A Dalila, ela vai derrubar você. Pastor, a Dalila é uma mulher? Não, é problemas. Pode até ser uma mulher. São coisas, são pressões da vida. Pode ser o emprego, seu trabalho não vai para frente. Ou então pode ser a sedução de morar na América. Porque, irmãos, morar na América pode ser uma tragédia para um monte de gente. A pessoa vem da América casada, separa aqui. A pessoa vem do Brasil para cá. A pessoa vem para cá, se deslumbra em ganhar um dinheiro que é o dobro do nosso, e se enfia no trabalho, e trabalha que nem um cavalo, e trabalha. A Dalila está comendo ele. A Dalila está destruindo ele. E às vezes, lá no Brasil, é fervoroso numa igreja, está lá ajudando o pastor, está lá, é fiel, é maravilhoso tal. Quando chega aqui, vem até para a igreja, mas vai começar a raliar, o espírito da Dalila chega na pessoa, e a pessoa já começa, falta o domingo, aí depois falta mais 3, depois vem de novo, falta mais 5, a Dalila vai seduzindo, mas a intenção da Dalila é mais alto. A Dalila, ela está com intenção terrível. Ela quer uma destruição mais alta, mas ela tem que começar com cansa. Sabe aquela história? Eu vou vencer pela canseira. Você já comprou alguma coisa de canseira do vendedor? O vendedor deu canseira em você. Leva, porque não sei o que. Leva. Daqui a pouco você compra um pente e você chega em casa, você é careca. Ou então empurrou tanto um livro em você que você comprou o livro, você chega em casa, abre o livro, como criar filho, você é solteiro. Gente, isso não é difícil de saber agora. Olha dentro das suas gavetas. Quanta coisa que a Dalila fez você comprar, a gente não usa. Aquele Wish, mas Wish. Wish, como é que é? Wish. Aquilo é uma sedução, $1, $2. E um relógio diz aqui, $6. E a Dalila fala: compra, esses são $6. Você tem lá 2 potes de margarina, a Dalila fala: precisa de mais um. E você compra porque está barato, mas está barato, vai vencer. A promoção. E está lá a Dalila, compra, olha o preço disso, mas você tem 10 calça jeans. Não, mas está muito barato. Mas para que você não tem 10 pernas? A Dalila vai tocando, vai fazendo isso. A Dalila vai trabalhando na sua vida. Você não vê, mas ela está ali. Ela quer vencer você pela canseira. Às vezes a Dalila quer vencer você pela bebida de álcool. Bebe. Você bebe uma, você bebe 2, você bebe 3. Daqui a pouco você está virando alcoólico. Daqui a pouco você está dirigindo alcoolizado. E às vezes você não tem documento e está cheirando álcool no volante. Se a polícia pegar, pelo amor de Deus. E a Dalila fala: não tem problema, não vai pegar você não.
A Dalila é um terror na minha vida e na sua, nas nossas vidas. Pesquisa. Onde é que está a sua Dalila? Todos vocês, inclusive eu que estou falando, tem Dalila. Talvez Dalila também é aquele grupo de amigos que você convive com ele. Puxa você o tempo todo. Puxa você da família, puxa você da igreja, puxa você das coisas boas. Às vezes puxa até fora do trabalho. É a Dalila. Ela vence, ela quer vencer pela canseira. Ela não desiste. Pode ver, ela falou uma vez, ela falou 2 vezes. Ela está insistindo com Sansão. Ela quer descobrir, porque ela quer fazer uma coisa maior. Neste caso aí, ela quer acabar com a vida dele. Agora lá, versículo 15. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Oh, coitadinha. Esta é a 3ª vez que você me faz de boba, pobrezinha. E não contou o segredo da sua grande força, importunando o tempo todo. Olha ali, eu nem sabia que tinha na minha Bíblia, não tem essa tradução não. Oh, ela cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. É assim que a gente fica. A canseira. Aquela pessoa vai cansando você. Não, pastor, eu canso, irmão, cansa a mim, cansa. Eu não sabia, na minha tradução não tem essa. Ó, ela o cansava. Vai. Às vezes, irmãos, a Dalila, ela mostra os defeitos da igreja para você. Você faz um bolo bonito e você esquece de colocar a cereja. Ele olha e fala assim: não gostei do bolo. Por quê? Faltou a cereja. A pessoa começa a observar o que não é para ver. A pessoa começa a ver o que não é para, o que não tem a mínima interesse, mas ela fica focada naquilo. E isso vai acabando com a pessoa, e a pessoa vai se cansando daquilo. Versículo 17 agora, tá certo? Por isso ele lhe contou o segredo, ele cansou. Jamais passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastará de mim. Eita! Diga assim: Sansão, o homem poderoso, o homem forte, matou 1000 homens com uma queixada do cavalo, abriu o leão no meio, entregou os podres. E eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. E os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, a recompensa, fazendo-o dormir no seu colo. Olha que gracinha, que maravilha que a Dalila, ela põe ele para dormir. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Agora eu quero que todo mundo lê o finalzinho. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Irmãos, a canseira de Dalila, quando você acordar, nem Deus está mais com você. E a gente não sabe. Esse finalzinho de versículo eu acho fantástico. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Irmãos, vamos repetir junto com nós. Não sabia que o Senhor o tinha deixado. Note, nós vimos o falecimento daquele menino, e a esposa do pastor Guto falou isso. Falou assim: a gente queria que ele fosse curado, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer.
Sansão tem certeza, porque se ele olhasse no espelho ele continuava forte, se ele olhasse no espelho ele continuava musculoso, mas ele não sabia que o poder de Deus já não estava mais com ele. E como é que ele vai descobrir? Como que ele vai descobrir? Esse é o problema. Como é que eu vou descobrir que Deus não está mais comigo? É só continuar vivendo. Você vai ver que a coisa começa a embaraçar tudo. Você vai ver que a coisa vai se tronchando tudo. Lá quando você vê que a coisa está desmoronando tudo, você fala, puxa, o que está acontecendo? Lá atrás o Senhor já tirou o time de campo. Mas a gente não vê porque Ele é Espírito. E a gente não vê nada, não sente nada. Mas Ele já não está protegendo. E o Sansão? E os filisteus prenderam. Agora você vai ver o Sansão sem cabelo. Furaram os seus olhos. Diga, furaram os seus olhos. Primeiro passo que acontece quando nós perdemos a presença de Deus, a gente não enxerga mais nada que é sagrado. Pastor não presta, igreja não presta, dízimo é dinheiro para pastor, Bíblia é besteira, é um livro antigo. A pessoa fica cega. Ela fica cega, ela não vê mais nada que é sagrado. Porque o inimigo, o amigo da Dalila, vai vazar o olho dele. Aquele rapaz lindo, forte, agora está careca, porque não era para cortar o cabelo. Vocês lembram que nós lemos? E a primeira coisa que fizeram, vamos vazar o olho dele. Quando a graça de Deus sai de nós, presta atenção, irmãos, a gente fica cego, a gente não vê mais. Não é cego literalmente, é cego, a gente não enxerga mais as coisas sagradas. Levaram para Gaza, prenderam-o com algema de bronze. Diga, prendeu com algema de bronze. Qual é a segunda coisa? Depois de ter vazado o olho, a pessoa vai ficar amarrada. Amarrada em quê? Na vida. Nada vai para frente. Está todo mundo ganhando dinheiro, o seu não vai para frente. Está todo mundo feliz da vida, você está frustrado. O que aconteceu? A Dalila com seus agentes amarrou você. Mas não foi de uma hora para outra, ela já vinha te cansando a gente há muito tempo. Porque, irmãos, nada de uma hora para outra. A mulher não fica grávida hoje e nasce amanhã. Ela leva 9 meses. A Dalila tem esse poder, vazar os nossos olhos e prender nossa vida. Puseram para girar um moinho na prisão. Que é isso? Sabe o que é moinho? Hoje nós não temos. Nós temos as máquinas que fazem a beneficiamento de arroz. Naquele tempo não tinha. Era uma pedra e os animais ficam andando assim. Você já viu esse filme? E vai virando assim, aquela pedra vai moendo. Ou grão de milho e tal, vai moendo. Sabe o que eles fizeram? Tiraram o animal e colocaram quem? Sansão. Agora aquela força dele já não é mais para defender Israel, mas é para arrumar comida para o inimigo. A força que Deus deu a ele, o nazirado, aquilo que Deus deu para ele, agora ele vai usar em favor do inimigo dele. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Ele vai fazer a comida para o inimigo, ele vai moer o milho para o inimigo. Sabe o que fizeram com ele também? No outro texto que eu vou falar de cor. Fizeram ele do bobo da corte. Alguém sabe o que é bobo da corte? Nós não temos corte, né? Temos a corte aqui. Mas aquela corte monarca, de monarquia, o que era o bobo da corte? Era um palhaço que dançava, fazendo coisas, fazendo o rei rir. Já viu o filme assim? Pois ele era isso agora. Aquele cara escolhido por Deus,
nazireu, prometido por Deus, ganhou aquele físico maravilhoso sem fazer esforço nenhum. Agora ele está com o olho furado, virando uma pedra de moinho para dar comida para o inimigo, e era o bobo da corte. Ele fazia ali cego, e as pessoas vinham, mordia a perna dele, puxava ele, derrubava ele, ele caía, e os filisteus, os príncipes dos filisteus, o inimigo ria quando ele caía para cá, batia com a cabeça lá porque não enxergava, e batia, ele virou o bobo da corte, pelo amor de Deus. Igreja do Senhor Jesus Valdir, pastor da igreja, a pergunta que eu fiz no começo, vou repetir: o que é que está te cansando? Isso é para todos nós, o pastor também. O que é que está te cansando? Ou você já está cansado? A Dalila está juntinho de você e de mim, e ela tem um propósito, é chegar no final. Em vez de você ser aquela pessoa, você vai ser outra segundo a vontade dela. Levante sua mão direita dessa posição assim. Diga: Senhor, por favor, que eu note a Dalila, que eu possa vencer a Dalila, que eu possa perceber a Dalila. Amém. Gente, observe, Sansão não é um grandão, Sansão não matou 1000 homens. Quem é que botou canseira nele? Foi um outro homem forte? Foi a meiga, bonitinha, ajeitadinha da Dalila. Ela não usou força nenhuma, ela não matou 1000 homens para conquistar Sansão, ela não rasgou o leão no meio, que ela não podia fazer isso, mas ela fez o que? Aquilo que o diabo faz, e bem feito. O que? Cansar você. Cansar. Ele vai te cansar. Ou ele vence nós, nos vence com uma atacada, ou vai fazer bate água mole em pedra dura, tanto bate até fora. Mas eu tenho também uma boa notícia. Amém. Cabelo cresce de novo. Amém. Diga um aleluia. Aleluia. Diga: cabelo cresce de novo. Diga aleluia. Aleluia. Diga um aleluia. Aleluia. Diga: cabelo cresce de novo. Porque o inimigo, ele se esqueceu que cabelo crescia de novo. Enquanto eles estavam judiando de Sansão, enquanto eles estavam fazendo tudo aquilo com Sansão, eles esqueceram que a promessa do Senhor, ela é poderosa. Amém. Só que tinha que ter o cabelo, e o cabelo dele voltou a crescer, e ninguém deu atenção para isso. E o cabelo foi crescendo, o cabelo, olha lá, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Diga um aleluia. Aleluia. Diga um aleluia. Que gostoso. O cabelo foi crescendo. E os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e festejar, comemorando sua vitória. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou ao seu Deus, com letra minúscula, está vendo? O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que botou fogo no 100 rabo do 300 raposas, que matou, blá, 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 blá. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam Sansão para a gente se divertir do bolo da corte. Eita! E mandaram trazer Sansão da prisão, e eles o divertiam quando puseram entre as colunas. Imagine agora, um templo enorme, não era o templo de Deus, templo de Dagom. Todas as autoridades dos filisteus, desde o maior ao menor, tudo ali para adorar Dagom. Tudo para adorar Dagom.
toda a criadagem, estava entupido o templo. Todas as autoridades dos filisteus estavam ali naquele momento. Sansão disse ao jovem que guiava pela mão: ao poderoso, quem é que vai guiar ele? Um jovem. Disse: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me apoie nela. Eu estou muito cansado. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. No alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Sansão orou ao Senhor. Digam aleluia. Aleluia. Digam aleluia. Aleluia. Irmãos, quem tem semente de Deus dentro da gente é fogo, né? A semente que os pais plantam na gente e fica lá dentro, ó. Digam aleluia. Digam aleluia. Ele orou e falou: Senhor, lá perto dos pilares, Senhor, lembra de mim, ó Deus. Imagina como ele estava. Eu te suplico, Senhor, dá-me força só mais uma vez. E faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos 2 olhos que eles me furaram. Então, na coluna ele forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa e a mão esquerda. Os filisteus, em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Digam aleluia! Então a gente encerra essa mensagem dizendo isso: o cabelo cresce de novo. Só que a gente não vai esperar o cabelo ser cortado, né, irmãos? Porque ele morre no final da história. Cuidado com a Dalila, viu, irmão? Ela está esperando você aí na saída. Quando você levantar da cama amanhã, a Dalila já está prontinha de pé com o seu café pronto. A sua Dalila está em todo canto. Cuidado. Eu estou na igreja, pregando dentro da igreja, como vocês sabem, há 40 anos. Vou falar para você, nenhum dia a Dalila me deu folga. Nenhum dia a Dalila me deu folga. Ela não teve um dia off. Ela não teve, nem foi tirar férias. Ela ficou do meu lado o tempo todo. Porque ela persiste. E você que está aqui hoje, e nós estamos na 4ª oração pela família. Você que está aqui hoje, se você está desanimado de igreja, porque a sua Dalila está vencendo você. Agora, isso não é ameaça, é Bíblia. Vem coisa preta para cima de você. Desculpa a expressão falar assim, mas é maneira. Vem coisa brava para cima de você. Quando? Não sei. Mas a intenção da Dalila não é só saber o segredo da gente. A intenção da Dalila é destruir a gente. Então você que está aqui nessa noite hoje, gostaria que o Senhor fizesse seu cabelo, não é o cabelo de cabeça, claro que não, né?